As feias inventaram o feminismo. Pois é, eu vi uma frase num vídeo dito por uma mulher, uma influenciadora com quase 1 milhão de seguidores, com aquela calma de quem acha que está sendo engraçada e inteligente, claro, ao mesmo tempo. Tinha mais de 120 mil curtidas, milhares de compartilhamentos, e eu confesso que tive uma sensação ali que é uma mistura de riso, meio nervoso, com exaustão. Chega março, chega o Dia Internacional da Mulher e a gente ainda está debatendo se igualdade é uma pauta séria ou coisa de mulher feia. Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista e comentarista do Meio, e hoje eu queria conversar sobre esse tipo de conteúdo que parece só um meme, só uma provocação, mas que funciona como uma doutrina. Velha, caquética, cafona, mas uma doutrina perigosa que se chama machismo. Isso seria só uma estupidez previsível de um red pill, mas quando uma mulher diz que feminismo é uma coisa de mulher feia, ela não está só querendo ofender ou diminuir, ela está reforçando o estereótipo mais útil para interditar qualquer conversa minimamente civilizada. A feminista é amarga, ressentida, mal amada, e a mulher boa, ela, é aquela que não complica a vida de ninguém com essa bobagem de exigir direitos, estabelecer limites e lutar por autonomia. Eu vou resumir a minha tese numa frase. O Red Pill fala para os homens, a Thread Wife, a esposa tradicional, a esposa troféu, ela fala para as mulheres. E os dois entregam a mesma mercadoria, que é a hierarquia. Um vende hierarquia no grito, no ressentimento, na ameaça. O outro vende hierarquia com doçura, com uma vida simples, com uma rotina impecável, com a estética da esposa perfeita. E quando a hierarquia vem nessa embalagem bonita, ela passa mais fácil como uma escolha pessoal, como uma paz interior, uma paz doméstica, como feminilidade recuperada. E dá pra ver como é que esses perfis cresceram. Tem uma onda enorme, a gente sabe, de esposas tradicionais, de mulheres troféu, de feminina, não feminista. Gente que prega que mulher não deveria trabalhar fora, que carreira é uma armadilha, que homem tem que liderar e a mulher tem que, seguir atrás. E aí, aqui uma ironia das boas. Muita gente que diz para as mulheres abandonarem a vida profissional está profissionalizando esse discurso com um empenho admirável. E conteúdo, claro, diário, publi, comunidade paga. A submissão, gente, virou um produto. E produto precisa de marketing, de narrativa, de estética e de recorrência. E de concorrência, claro. De um lado, eu, com os meus valores tradicionais, minhas qualidades estéticas padrão, Do outro, as feministas, essas loucas, barulhentas, feias. Só que a vida da maioria das mulheres não cabe nessa fantasia limpinha, esterilizada. A maioria das mulheres trabalha fora porque precisa. Muitas sustentam a casa sozinhas. Outras dividem as contas com parceiros que não são provedores desse conto de fadas. E mesmo quando a mulher fica em casa, isso não significa descanso, significa muitas vezes, sempre, trabalho não remunerado, invisível, contínuo, cansativo. Tem um dado do IBGE que mostra que as mulheres dedicam em média mais de 20 horas por semana aos afazeres domésticos e ao cuidado de pessoas, contra 11 horas dos homens. Então, vender o não trabalho como uma libertação num país em que o trabalho doméstico continua tão desigual é uma crueldade embalada ali com uma legenda bonita. A internet, gente, a gente sabe que virou uma vitrine do mundo e ajuda a empurrar esse fenômeno para o mainstream. Tem criadoras com milhões de seguidores, como a Nara Smith e a Hannah Neeleman, que é a famosa Ballerina Farm. Elas viraram símbolo dessa estética do faço tudo do zero, da maternidade romantizada, dessa vida doméstica filmada com perfeição. Mas vamos ser justos? Nem toda mulher que posta receita, filho, casa arrumada tá fazendo uma militância reacionária. Claro que não. O problema começa quando a casa vira o argumento moral, quando ficar em casa vira uma prova de superioridade, quando o feminismo aparece como culpado por tudo e quando a saída vendida para as mulheres sempre passa
pela mesma coisa. Recue, se adapte, aceita a liderança masculina, aceite que você não é capaz, que você precisa de um provedor, um protetor. E é aí que entra o algoritmo, que não radicaliza ninguém aos berros logo de cara. Ele faz isso por sedução, por repetição. Você entra lá por um conteúdo aparentemente inofensivo, uma receita de bolo, uma rotina organizada, uma estética super acolhedora, uma ideia de ordem, de beleza, de tranquilidade e de felicidade, claro. Aos poucos, junto com a decoração, o pão caseiro, aquela mesa posta bonita, vai chegando uma visão de mundo. Primeiro, a exaltação da feminilidade verdadeira, depois as críticas às mulheres independentes. E em seguida, a ideia de que o homem bom é o homem que manda. Quando você percebe, não está só mais vendo um conteúdo doméstico, está consumindo um pacote ideológico inteiro em que a autonomia feminina aparece como um erro, a obediência reaparece como uma virtude. E o resultado desse discurso já pode ser visto nos números. Uma pesquisa recente da Ipsos, que foi feita com a King's College, ouviu 23 mil pessoas em 29 países e encontrou um dado que parece uma piada de mau gosto, mas não é. 31% dos homens da geração Z concordam com a frase "a esposa deve sempre obedecer ao marido". 33% acham que o marido deveria ter a palavra final nas decisões importantes dentro de casa. Eu estou falando de 2026. Tem jovem com saudade de um mundo que ele nem viveu. Vamos lembrar que geração Z são homens que nasceram no final da década de 1990. A gente não está falando do tiozão do Zap. Aliás, essa geração, nascida até o final dos anos 60, a geração nascida até o final dos anos 60, é uma geração que pensa menos. A porcentagem de homens que pensam dessa forma é muito menor do que esses homens mais jovens. Agora, olha a ironia, esses mesmos jovens também são mais propensos a dizer que acham mulheres bem-sucedidas atraentes. Eles querem casar com essas mulheres. Eles querem a mulher forte, decidida, interessante, competitiva, desde que a força dela seja exercida fora de casa, desde que ela brilhe do jeito certo, no lugar certo, sem ameaçar a autoridade masculina onde ela realmente incomoda, aqui em casa. E isso não fica restrito à vida amorosa. Vai junto para o mercado de trabalho, para a política, para a escola, para o cotidiano. Esses homens admiram a mulher poderosa na empresa dos outros. Na empresa deles, no setor deles, na mesa ao lado, a conversa muda. No Brasil, 1/3 dos homens diz que não querem ser chefiados por mulheres. Parece um dado do século passado, mas ajuda a entender por que a liderança feminina ainda desperta tanto incômodo, tanta resistência e, em casos extremos, tanta violência. O duplo feminicídio no Cefet, agora no final do ano, escancarou isso de uma forma brutal. 2 servidoras foram assassinadas por um homem que não aceitava ser subordinado a elas. Vocês entendem por que eu estou colocando no mesmo balaio Red Pill, esposas tradicionais, feminicídio? Porque a ligação entre eles é mais direta do que muita gente gosta de admitir. Esse discurso de submissão alimenta esse ecossistema misógino ao normalizar a ideia de que a mulher correta é que obedece, a que não confronta, a que não impõe limite, a que não ameaça. A mulher que escapa desse papel vira um problema. E aí a gente encosta no que eu chamo de cultura de posse, que é o combustível do feminicídio. A ideia do homem que acha que é dono da mulher vem antes do controle da roupa, do ciúme tratado como prova de amor, do isolamento, da vigilância do celular, da chantagem, do controle do dinheiro e, no limite, daquela frase bem conhecida: se não é minha, não é de mais ninguém. A violência, gente, raramente começa no tapa. Ela começa antes, no abuso psicológico, no constrangimento, na humilhação, na desqualificação, na tentativa de reduzir a mulher ao tamanho que o homem suporta. Por isso eu insisto tanto que esse conteúdo aparentemente calmo, delicado, acolhedor e apolítico não é neutro.
Claro que um vídeo de bolo não mata ninguém. O problema é que o pacote ideológico que pode vir junto, a pedagogia silenciosa que vai ensinando meninas e meninos a achar natural que o homem lidere e a mulher obedeça, isso sim. Esse vídeo que diz que as feias inventaram o feminismo é mais do que uma simples grosseria. Já falei estupidez, né? É propaganda. Ele diz que pedir igualdade de direitos é uma loucura e que ser escolhida é o prêmio por ser submissa. Só que esse prêmio não protege ninguém, porque a cultura de posse não respeita essa etiqueta, essa estética, nem a performance de feminilidade, que é controle, e quando perde o controle reage. Neste mês em que a gente fala tanto sobre questões das mulheres, talvez uma tarefa muito importante seja justamente atualizar o radar do que é perigoso. Não é só o homem que grita ódio lá contra as mulheres na internet, é também o conteúdo que parece fofo, leve, sereno, quase terapêutico, né? É bom ver as mulheres fazendo aquele bolo, aquela coisa legal. Adoro ver receita de bolo na internet. Eu não faço, mas gosto de ver. Mas às vezes esse conteúdo vai ensinando a achar normal abrir mão de autonomia e chamar isso de paz, de segurança, de ordem natural das coisas. E se você convive com gente jovem, vale prestar muita atenção no que está chegando pela tela, porque uma parte importante da educação afetiva, política, moral dessa geração está sendo terceirizada para o algoritmo. A gente está vendo isso. Eu não acho que a solução seja cancelar meia dúzia de pessoas, já falei isso, e fingir que o problema acabou. A solução é falar, nomear, insistir, cobrar a plataforma, cobrar a escola, cobrar a família, cobrar o Estado e, principalmente, parar de aceitar que o feminismo seja reduzido a um insulto estético, a uma caricatura infantil, a uma piada velha reciclada por gente que lucra com esse atraso. Feminismo é a reação histórica de mulheres que cansaram de obedecer, de serem controladas, de morrer por dizer não. E talvez já tenha passado da hora de todas as mulheres que acreditam no mundo em que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens saírem do armário. Vamos sair do armário, né? Tá na hora de pararem de ter medo desse rótulo de feministas e entenderem que o constrangimento não pode estar do nosso lado. Vamos ser honestos? Conversar sobre política e ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.